gente, se eu tô desse lado aqui da cadeira é porque eu vou ser entrevistado hoje. E essa aqui é a Centralcast. Olá pessoas, tudo bom? Bem-vindos a mais um Centralcast e hoje nós vamos ter um convidado que vocês já estão até acostumados, só que dessa vez numa perspectiva diferente. Ao invés de ele fazer a pergunta, ele vai ser o perguntado. Então com vocês, como vocês já conhecem, ele é o Félix. Gente, prazer, meu Deus, eu tô muito feliz por estar desse lado da cadeira. Eu não sei se esse é o meu ângulo, brincadeira, mas... gente, eu tô muito feliz. Não é de ninguém. Vai ser o meu, brincadeira. Gente, eu tô muito feliz. Pra quem não me conhece, meu nome é Eliel Félix. Na verdade, o meu nome é Eliel Osni. Pouca gente conhece esse meu sobrenome, mas eu tenho esse sobrenome, Eliel Osni da Silva Félix. E eu vou estar aqui contando um pouquinho da minha vida, das coisas que aconteceu comigo. E outra, eu sou músico aqui da Casa do Senhor. Agora eu sou líder do Ministério Louvor. Meu Deus. Meu pai. E, gente, eu tô muito feliz por estar aqui. E, já pode começar as perguntas. Então vamos lá, Eliel. Vamos começar com provavelmente que a maioria das pessoas pensa, né? Como que tem essa sua perspectiva sobre apresentador. Como é que começou? Você falou, vou criar esse podcast, vou criar toda essa sala sobre produção e tudo mais. Não, enfim, a gente já tava com um projeto de fazer... mídia aqui na igreja e tal, tudo mais. E eu apresentei esse projeto. Tipo assim, gente, por que a gente não faz um podcast? Que tá todo mundo fazendo, tá em alta. E é legal, porque, gente, eu sempre ouvi muito podcast. Sim. Sempre. Eu lembro que quando eu trabalhava no mercado, eu ouvia, tipo assim, podcast de 6 horas. Eu ficava o dia todo ouvindo um podcast. Aí eu dei essa ideia e o pessoal daqui aprovou, falou, não, vamos sim, porque é muito legal, porque eu recebo muito feedback do pessoal falando, poxa, eu vi o podcast de fulano, eu não sabia e tal. E tipo, é uma forma que a gente vai deixar isso daí guardado até a consumação dos séculos, porque a Bíblia fez isso, né? Sim. Tipo, as leituras bíblicas é para contar o que o pessoal tava passando, as coisas que eles viveram. E essa ideia veio um pouco disso, tipo assim, deixar guardado. Eu lembro que quando eu mostrei o projeto pro presbítero Maurício e o pastor Wilson, eu mostrei o projeto assim certinho e tinha uma frase dessa que os apóstolos mandaram cartas, hoje a gente faz vídeos, podcasts, sei lá, um monte de coisa. Sim. E foi por aí. É bom, né, porque a gente... Todo o mundo, né, toda hora se atualiza, então é bom nós como cristãos se atualizarmos também, né, para poder chegar a novas pessoas e tudo mais. E, bom, Eliel, sobre sua experiência até agora, sei que é até que novidade sobre tudo isso, mas o que você encontrou até agora que te motivou, te desmotivou? Como é que tá sendo essa caminhada fazendo isso aqui? Enfim, essa caminhada é um pouco mais, assim, pelo lado profissional também, mas eu sempre gostei, gente, desse negócio de falar, de comentar. Tanto que muita gente não sabe, mas eu tenho um canal no YouTube, Psicologia do Osni, eu também sou compositor, músico, eu tenho um canal também de música, tem uma música, mas a gente finge, né? Mas já postei várias no Instagram. E, assim, eu sempre gostei disso, praticamente, eu acho que já é uma coisa que tá entranhada em mim. Assim, desde sempre eu gostei de me comunicar, de falar, de aparecer, porque, assim, eu fico pensando, gente, se eu ficar guardando as coisas, ficar escondendo as coisas, ninguém nunca vai saber, então é melhor, né, a gente se comunicar. Sim, sim. Você diria, assim, pros fãs, tipo, a darem mais valor quando estão vendo aqui o podcast? Gente, é curtir, comentar e compartilhar, porque, assim... O mexendo, porque, assim, a gente, de um jeito ou de outro, tá espalhando testemunhos, tá espalhando, assim, mensagens de edificação. Às vezes, eu fico pensando nisso, o pessoal pode olhar e falar, é bobeira, sei lá, é uma coisa whatever, mas não é. É, tipo assim, uma coisa que a gente tá guardando para as nossas próximas gerações, tipo, daqui a 20 anos. A Sara, que vai ter 26 anos, olhar a mãe dela falando no podcast, tipo assim, caraca, minha mãe passou por isso, e tipo, continua cristã e tal, continua nos caminhos do Senhor, e tipo, eu vou continuar, tal, ela orou por mim antes de eu nascer. É muito legal, porque, gente, eu falo muito rápido. Quando eu tô apresentando, eu diminuo o ritmo, mas quando eu tô falando... Pô, bota no 0,75, tá bom. Enfim... e quando tava apresentando, eu ficava pensando nisso. Eu fiz até essa pergunta pro Júnior. O que você quer dizer aqui pro Noah e pra Alice daqui a 20 anos? E tipo, é uma caixa do tempo que a gente tá criando. Vamos partir pro tópico aqui, então vamos lá. Eu sei muita coisa sobre você já, né? Sou seu irmão e tudo mais, mas eu acho que tem coisas que o povo não sabe sobre você
que eu acho interessante, que foi sua pré-caminhada de cristão, né? Então, como você ainda é um jovem, você passou por muita coisa que jovem que assiste está passando, o que você meio que diria que foi na sua jornada? O que você acha que uma coisa legal que você não fez na vida e você acha legal que eles meio que obedeçam esses caminhos, que meio que te copiem, ou um conselho para essa garotada mais jovem? Ah, cara, conselhos eu tenho muito. E, gente, pra eu mostrar o que eu penso, eu tenho que voltar lá atrás. Pra quem não sabe, eu componho desde os 6 anos. A minha mãe achou esses dias... desde os 6 anos. A minha mãe achou num caderno lá de música a primeira música que eu fiz. E eu lembro até hoje, gente, olha a música. Estava andando no caminho errado, mas encontrei você do meu lado. E colorindo a vida para todo lado. Te encontrei, fiquei todo apaixonado. Muito raro, mas enfim. Isso sempre teve empenhado em mim. Então, foi passando assim as fases e tal. E uma coisa interessante, que em todas as fases, eu sempre tive assim, uns hobbies muito entranhados em mim, muito. Eu sempre tive um hobby. E é interessante que fazer músicas, compor, esteve em todas as fases. Sim. E eu lembro que eu sempre converso isso com a Aline, que eu não lembro muita coisa dos 12 anos pra trás. Parece que é um apagão. E eu fico falando com ela que as únicas coisas que eu tenho dessa época são as minhas músicas. Então, música pra mim sempre serviu como uma forma de eu guardar o que eu tava pensando na época, o que eu tava vivendo na época. E eu lembro também que uma música assim que ficou muito marcada foi quando minha mãe e meus pais se separaram. E eu tava, assim, foi um momento bem complicado na minha vida. E eu escrevi uma música que eu lembro até hoje, falando pra minha mãe, tipo, que eu guardo as memórias na palma da mão, porque se um dia alguém esquecer, eu vou lembrar que o primeiro sorriso que eu dei, pode acreditar que eu fiz pra dar pra ela, porque era um momento muito complicado, né, gente? E eu tava querendo lembrar das coisas boas que a gente viveu antes da separação e tal, de tudo isso acontecer. E, assim, foi uma época muito conturbada, só que eu sempre fui escrevendo e sempre fui guardando. Eu lembro, gente, quando eu cheguei aos 15 anos, nossa, 15 anos pra mim foi uma fase, assim, horrível. Porque eu tava muito depressivo. Escrevia músicas sobre depressão e tal. E eu ficava pensando nisso. Hoje em dia, eu leio e falo, caraca, eu guardei tudo nas minhas músicas. Então, assim, um conselho que eu posso dar, assim, pra nova geração, além de ter um relacionamento com Deus, é ter uma forma de guardar as coisas. Porque você consegue ver nitidamente a sua evolução de pensamento. E assim, eu nunca fiz música pensando, eu vou olhar daqui a 5 anos e vou, caraca, eu tava pensando nisso. Mas as músicas serviram pra mim, pra eu pensar, cara, eu preciso melhorar nisso, eu preciso regular isso. Eu não posso deixar que as minhas emoções me controlem nisso. E pra mim foi assim, uma questão super natural. Eu consegui olhar hoje as músicas e pensar, caraca, eu passei por muitas fases, mas o conselho que eu dou gente, se mantenha firme nos caminhos do Senhor. Eu lembro que outra fase também que foi muito ruim, 17, 18 anos, por aí, que eu vinha pra igreja, eu fazia as coisas da igreja, eu sempre fui crente ali, carteirinha de crente, vestido como crente, mas tudo que eu era não era crente, tudo que eu fazia não era coisas de cristão. E eu lembro que eu comecei, nessa época, eu falei, cara, eu só tenho 2 saídas. Ou eu realmente me torno um cristão, ou eu vou ficar vivendo uma mentira pelo resto da minha vida, porque ninguém nem sabe as coisas que eu fiz, ninguém nem sabe as coisas que eu tava fazendo. E, tipo, as pessoas notavam que eu tava diferente, que eu, sei lá, me comportava de uma maneira diferente, mas ninguém sabia exatamente o que estava passando. E uma coisa interessante também, que uma coisa que me acompanhou muito ao longo das épocas foi, assim, uma melancolia. Porque a minha tendência é ser muito melancólico. Quem me vê, assim, muito alegre, sempre sorridente, não sabe que eu luto muito, é uma luta muito grande que eu tenho contra essa parte melancólica. E às vezes o pessoal fala, Léo, mas você não passou por problemas, você não teve grandes dificuldades. E isso tudo é pra, tipo, desvalorizar as coisas que eu passei. Mas eu fico pensando, cara, é só a graça de Deus que me fez estar aqui de pé. E, tipo assim, não só de pé, porque às vezes as pessoas focam muito nisso. Eu continuo seguindo, eu continuo na igreja e tal. Mas, tipo, a graça de Deus é tão
tão grande que além de me fazer estar aqui de pé, sendo cristão, continuando na jornada, me faz estar feliz, me faz estar alegre. E a Bíblia vai dizer também que um coração é alegre, aformoseia o rosto. Então, se vocês estão me vendo mais bonito, gente, é por causa disso. Viu? Uma boa dica também pra você que quer ter uma boa aparência aí. Eliel, é até um negócio interessante que você falou, né? Sobre, nossa, você não passou por nada demais, mas eu sempre vejo isso, que às vezes o povo desmerece muito uma adolescente ou alguém que tá passando por algo que não considera muito, tipo, na sua idade eu passei por coisa pior. E eu acho muito maneiro, né, que essa questão de ser melancólico, talvez, às vezes as pessoas podem olhar e ver, não tem motivo pra você ser assim, mas ninguém sabe o que a pessoa tá realmente passando, o que pode ser uma coisa pequena pra ela, uma coisa grande, e isso é muito legal. E continuando essa questão né, da sua jornada, eu lembro, né, que quando a gente tava junto, eu vi essa sua transição, né, de você tava meio melancólico, meio perdido, e você começou a mudar a sua vida pra ser mais quem você é hoje. Então você pode me falar, eu já sei como é, mas você pode falar pro povo como é que foi essa transformação pra uma pessoa mais alegre, pra uma pessoa mais cristã, entre aspas, uma pessoa, sabe, mais parecida como Deus quer que você fosse, e também ajudar o povo aí a chegar nesse nível? Cara, então, isso foi lá em meados de 2019. Eu lembro que em 2019 eu pensei assim, pra mim só tem, lembra que eu falei, só tem dois caminhos. Sim. Ou eu vou ficar a vida toda prostrado, desanimado, essa pessoa, sei lá, rancorosa, né, chorosa. Eu falei, ou eu dou um ponto na minha vida e falo, cara, não mais, agora eu vou fazer as coisas diferentes. E eu lembro que chegou uma hora em 2019, no meado do ano, em julho, que eu tava fazendo muita besteira, gente. 2019 eu fiz todas as besteiras possíveis. E eu lembro que em 2019, eu falei, cara, no meado, eu não vou continuar desse jeito. E, gente, eu vou colocar mais fotos aí, eu era super gordo, obeso, cara, e tal. Ele parecia que tinha, tipo, 30 anos quase, era absurdo. Tanto que quando eu comecei esse processo de mudança, tipo, eu passei dos 25 e voltei pros 18, o pessoal achava... Eu lembro, gente, olha que doideira. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu conseguia comprar bebida, conseguia entrar no cinema assim, tranquilo. Só não consegui uma vez, mas enfim, essa história eu deixo mais pra frente. E depois que eu fiz 18, as pessoas pediam uma identidade, tipo, não, você não tem 18. Aí, enfim, aí eu comecei esse processo de emagrecimento todo, e aí eu dei, assim, um passo na minha caminhada cristã. Eu falei, eu não posso achar que as coisas que eu tô vivendo são normais, e tipo assim, não posso também me conformar com a forma que eu vivo, que é a religiosidade. E eu sempre falo nos podcasts que precisa ter um momento que você separa. Cara, essa é a religião dos meus pais, essa é a minha religião, esse é o caminho que eu quero andar. E eu tive isso. Eu falei, cara, eu não quero ser crente porque os meus pais são crentes, porque o meu avô é pastor. Eu não quero ser crente porque minha mãe é crente. Sei lá, eu não quero isso. Eu quero escolher essa religião porque eu amo a Jesus. E chegou isso na minha vida. Eu lembro que em 2019 também, no meado, eu falei, cara, eu vou começar a ler a Bíblia. E eu ainda tava fazendo muita besteira. Eu lembro que o último dia que eu falei, cara, a partir de hoje acabou. Foi 2 de novembro de 2019, que foi dia de finados, que eu fui pra uma festa. E lá naquela festa, gente, eu acordei no outro dia sem lembrar de nada que eu tinha feito. De tanta bebida que eu tinha bebido. E eu falei, cara, essa não é a vida que eu quero. Tipo, eu já tinha emagrecido, eu já tava no caminho, assim, mais saudável, eu tava melhorando. E eu fiquei pensando, cara, falta alguma coisa, tá incompleto. E é justamente faltava eu ter um posicionamento com Jesus. E tipo assim, me posicionar, cara, eu escolho a Jesus. Igual o Josué fez lá com a família dele. Não tô cagando porque vocês vão escolher, mas eu vou escolher, eu e minha casa serviremos do Senhor. Tipo, eu tive que dar esse passo de tipo, olha, eu preciso ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com Jesus, porque se eu não tiver, as coisas, ser mais saudável, ser mais simpático, não vão ser suficientes para suprir aquele vazio da melancolia. E eu dei esse passo. E em 2019, no final do ano, eu comecei a ler a Bíblia, assim, me esforcei muito para eu não perder o hábito, porque às vezes as pessoas pensam, mas você é filho de pastor, você foi criado num lar cristão, então era mais fácil para você. Gente, não era mais fácil. E tipo, a mesma dificuldade que vocês sentiam, a maioria sente de ler a Bíblia, ai que coisa chata, coisa cansativa, eu sentia também. E tipo, eu falei, não, eu vou terminar de ler essa Bíblia toda. Eu lembro, gente, que aí eu tava lendo a Bíblia empolgadíssimo, Gênesis, Êxodo, aí chegou Deuteronômio. Meu Deus, Números.
Gente, Chato demais. aquela parte ali é prova de resistência bíblica. Enfim, aí chegou nessa parte mesmo, eu falei, cara, não vou parar, eu não vou desistir. E uma coisa assim que me ajudou muito nessa época foi eu fazer amigos que são cristãos. Hoje em dia, assim, gente, eu sou uma pessoa bem fechada, eu peço até perdão aí pelos meus amigos espalhados pelo mundo, mas eu sou uma pessoa bem fechada. E nessa época eu falei, cara, eu não vou conseguir me manter sozinho. Eu preciso desenvolver amizades que me ajudem a balizar a minha fé. E foi isso que eu fiz. Eu lembro que eu tive muitos amigos que me ajudaram nessa caminhada a me manter firme. E uma das coisas que eu fiquei pensando é justamente isso. Que ninguém é transformado sozinho, você é transformado num conjunto ali. Porque às vezes a gente pensa, mas o meu contexto não vai influenciar. Exemplo, minha amizade não influencia, as músicas que eu ouço não influenciam, as coisas que eu faço não influenciam. Essa pessoa nada influencia ela. A pessoa é influenciável. E, tipo, a primeira coisa é você ser sincero com você e falar, cara, isso tá me influenciando pro mal. E, assim, gente, eu nunca tive dificuldade de falar, cara, eu não quero mais andar contigo, ou de abandonar, largar de mão uma amizade. Nunca tive essa dificuldade. E eu lembro que eu fiz isso. Eu falei, não, eu não vou parar. Eu vou parar de andar com certos tipos de pessoas. E eu realmente parei. Eu lembro que tinha um grupo que a gente tinha aqui em Conceição, muito fechado. Panelinha. Uma panelinha aqui e tal. E eu andava muito com eles. Nesse tempo, eles viviam falando, o Eliel tá diferente. O Eliel tá assim. Ele não fala mais comigo. Ele não sai mais com a gente. Realmente, gente, eu tava tentando não sair com ninguém. Porque a maioria das vezes era pra fazer besteira. Aí, eu lembro que no começo, assim, em meados ali em 2020, meu pai viu, né, que eu tava buscando, desenvolvendo e me colocou pra pregar. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei, gente, assim, vocês estão vendo que eu falo super rápido. Meu pai fala que eu falei tão rápido que não deu pra entender nada. Mas enfim, eu lembro que aí começou um desenvolvimento assim, cara, eu preciso me abalizar. Então, eu acho que um conselho que eu daria para esse pessoal mais novo é pensar nisso. Eu não posso seguir a religião dos meus pais, eu tenho que ter a minha religião. E tipo, gente, um negócio que eu falo para vocês, escolha Jesus. Porque além de Jesus estar acima de qualquer religião, Jesus é aquele que nunca vai te abandonar. E tipo, às vezes, religiões abandonam as pessoas, tipo assim, dentro daquele meio religioso, pode te abandonar, pode, sei lá, passar a perna, mas, cara, Jesus não faz isso. E um conselho que eu dou é justamente esse. Tenha relacionamento íntimo com Jesus, porque na hora da tristeza, na hora da alegria, no momento difícil, no momento tranquilo, ele permanece. É o passo mais importante, né? Eu vejo muita gente falar, não, eu vou primeiro me consertar, depois que eu vou conhecer Jesus. Sendo que era pra ser o contrário, né? Você só vai conseguir se consertar verdadeiramente quando você começa a buscá-lo verdadeiramente. Né? Gente, e foi assim. Tipo, eu não era santo, gente. Às vezes as pessoas... É porque o pessoal daqui, da cidade... Gente, eu também nunca dei mole, assim, de ficar expondo a minha vida aos quatro cantos e tal. O pessoal... Eu acho que o baque maior foi do Rock in Rio e tal. Enfim, mas eu nunca fui de ficar comentando sobre a minha vida. E muitas vezes as pessoas olham pra mim e falam... mas é filho de pastor, nunca fez nada errado. Gente, eu fiz muito. E eu lembro que quando eu iniciei essa caminhada, eu também sentia isso. Eu não posso fazer tal coisa, porque... Mas, cara, esse pensamento, eu cheguei uma hora e falei, esse pensamento só me afasta mais de Deus. E, tipo, eu não posso pensar desse jeito. Eu não sei se vocês que estão ouvindo têm muito isso. Mas eu penso sobre meus pensamentos. E tem até um termo da psicologia sobre isso, que é metacognição. Você pensar, por que eu tô pensando sobre esse pensamento? O que eu penso sobre esse pensamento? E eu tinha muito isso. E, tipo... Uma das coisas que eu sempre falei com os meus amigos cara, leia 1 Coríntios 11, o momento ali da ceia. Se você ler aquilo e interpretar, você vai ver que, tipo assim, cara, eu preciso estar com o meu relacionamento com Deus, porque se eu não tiver o meu relacionamento com Deus, eu vou ser condenado com o mundo. E esse pensamento, Eliel, mas eu só tô me chegando porque eu tenho medo de inferno. É errado. Isso não segura ninguém. Mas quando tu percebe que, tipo, cara, eu preciso amar a Bíblia, eu preciso amar a Jesus, eu preciso amar a verdade, você vai descobrindo que o caminho do amor é muito melhor, gente, que o caminho do medo, da tristeza, ou o caminho que o pessoal fala aí, o caminho da dor, é muito melhor. Então, assim,
um conselho que eu dou é a escolha estar por amor. Forte. Então, né, já que a gente tá falando nesse quesito de amizade também, sobre novas amizades, eu sei que é muito difícil, às vezes, para as pessoas, né, largarem outra pessoa. Não é tão fácil como talvez tenha sido para você, só assim de mão. Então, como que você acha que, tipo, você percebeu que tem amizades que você deveria largar, amizade que deveria manter, uma que você só deveria perder um pouquinho o contato? Como que você indica a pessoa de como ver isso? Gente, então, essa questão eu acho que é muito fácil. Tem que ver se os caminhos estão voltados ao mesmo foco. Porque, tipo, a Bíblia vai falar sobre julgo desigual. Só que o pessoal acha que julgo desigual é só na hora que for casar. Eu vou casar, eu tô em julgo desigual. Não, gente. Tudo na vida tem situações que estão em julgo desiguais que a gente não precisa tá naquela situação. E, tipo, como identificar? Às vezes eu quero me firmar na igreja, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero mais, sei lá, ter um relacionamento com Deus, e a pessoa quer ir pras festas, sei lá, sair, conversar sobre coisas que não edificam. E, tipo, não tem como bater. E eu vou te falar, eu acho isso interessante, que é a única vez que Paulo vai falar nas cartas para não sentar na mesa, para tratar como se fosse uma pessoa qualquer, é quando a pessoa é da igreja, mas a pessoa não está vivendo o que Jesus prega. Porque às vezes a gente é muito assim, muito neutro com as pessoas aqui da igreja. Elas estão na igreja, elas estão tentando. E tipo, a única vez que Paulo vai falar para não se sentar, para não coisar, é justamente com essas pessoas que se dizem irmãos. Ele vai falar justamente isso, se dizem irmãos e não são irmãos, não estão seguindo a palavra de Deus. Forte, então, tipo assim, um dos pilares, assim, se o teu amigo não cristão, você consegue conversar com ele sobre coisas sobre Jesus e tal. Então, cara, às vezes Deus tá te colocando naquela amizade por causa disso. Mas, tipo assim, aí o teu amigo é da mesma igreja, participa das mesmas coisas, faz as mesmas coisas, só que não é cristão. Cara, eu vou pelo caminho de Paulo. É claro, gente, que eu falo assim, afastar, mas não é uma coisa assim, oi, tchau. Não é. Tipo assim, a gente tem que ter aquela malemolência ali na hora pra também não causar tanta tristeza pra pessoa, porque isso causa, gente, uma certa tristeza, mas você tem que se posicionar e tipo, não vou, não quero, gente, e falando, porque as pessoas também não são obrigadas a saber o que a gente pensa, tipo, as pessoas nunca vão saber o que a gente pensa se a gente não falar. Então, assim, tenta posicionar, tenta falar, não tô tendo mais contato por causa disso, por causa daquilo outro, porque os nossos caminhos são totalmente diferentes, porque eu acho que, assim, é melhor tanto para você, tanto para a pessoa. E sobre relações dentro da igreja, que a pessoa se diz crente, vem pro culto, sei lá, toma Santa Ceia, mas não vive o que Jesus fala, eu sigo o que Paulo falou, cara, corta e corta. Por isso que é bom ter também, né, essa sabedoria, essa balança, né? De você não estar na igreja, mas continuar fazendo as coisas do mundo, que ninguém vai perceber que você é crente, né? Cristão. E também aquele negócio de você só largar a pessoa, pra ela também achar que foi algo ruim, né? Pra ela achar que, sei lá, você tá sendo obrigado, ou que você tá sendo uma pessoa antipática por causa disso. Elas têm que ver a transformação, elas têm que ver aquilo como algo bom. Podem até sentir uma invejinha, né? Mas algo do tipo, pelo seu novo estilo de vida. A gente tem que perceber, né? Essa transformação. Não, e te cortando aqui rapidinho. Não, e outra tranquilo. coisa, gente, não tem como eu viver parâmetros da Bíblia se eu não ler a Bíblia. Tipo assim, cara, tem um estudo aí que fala que quase 80% das pessoas que vêm na igreja, que congregam, não leem a Bíblia. E tipo assim, como é que eu vou ter um relacionamento bíblico, uma amizade bíblica, uma vida bíblica, uma vida bíblica, se eu não ler a Bíblia? E tipo assim, Eliel, mas eu tenho fé. Gente, sim, mas tipo assim, como é que você vai saber onde posicionar sua fé, onde abalizar sua fé, se não tem ali a leitura bíblica? E, cara, Jesus deixou um livro. É claro, eu tava até falando isso na aula. Gente, eu sou professor também, meu Deus. Eu tava até falando isso na aula, é claro, gente, que a gente sabe que Paulo também vai falar que a letra é morta. Por que Paulo vai falar isso? Porque a leitura bíblica em si, ela não gera transformação. O que gera transformação é você se deixar ser inundado pela revelação bíblica. Por isso que a gente, às vezes as pessoas falam, Léo, mas a Bíblia é machista, a Bíblia é isso, sei lá, homofóbica, a Bíblia é coisa... Gente, a Bíblia tem uma revelação. E tipo assim, é a revelação que nos guia, é a revelação que nos faz avançar.
Tanto que na época de Paulo vai falar, cara, mulher na cerimônia não fala. E tipo assim, por que Paulo fala isso? Gente, ele não estava vindo contra aquilo tudo, os preceitos ali da religiosidade. Mas por trás da revelação, ele estava pregando um respeito mútuo ao casal. Sim. Ele estava falando tipo assim, cara, se posiciona, se você é mulher, se posiciona como mulher, se você é homem, se posiciona como homem. Tipo, a revelação por trás do texto é muito mais além do que machismo, feminismo, homofobia, é muito mais, porque, gente, às vezes a gente tira, certa vez eu li uma frase que a pessoa que é tola, ela tenta falar verdades de maneiras mais assim, macias, e a pessoa sabe, ela fala a verdade, que é verdade, tipo, a gente sabe, gente, que o que está escrito na Bíblia, se você acredita, é a nossa verdade de fé, de prática e tal. Sim. E tipo, se eu tô aqui na igreja e não tenho contato com a Bíblia, não tenho leitura bíblica, não paro um tempo da minha vida para ler a Bíblia, vai chegar uma pessoa para você e vai falar, tipo assim, cara, a Bíblia é mentira. Aí você vai ficar igual um trouxa e ai, Deus. E tipo, cara, tem uma revelação que pode mudar a sua vida e a gente tá perdendo tempo. Então, assim, uma das outras coisas é ler a Bíblia, gente. Não tem outro caminho. Não tem como a pessoa falar, eu não sei o que fazer. Muitas vezes não sabe o que fazer porque não lê. E, né, a Bíblia é a nossa arma, né, a nossa espada, então a gente tem que ficar sempre preparado, porque no pior, você mesmo vai duvidar dessa fé, né, se você fala que tem fé, você mesmo vai começar a questionar tudo isso que você acredita, por isso que você tem que estar sempre preparado e sempre aprendendo coisas novas, né, que se eu vejo, né, a gente vive com o pastor, todo dia ele tá lendo coisas que ele já leu várias e várias vezes, mas toda hora ele fala um negócio novo e isso é muito importante. Não, e olha, esse ano... tô coçando o sovaco aqui na frente das câmeras, enfim. Corta. Meu Deus, apaga! Esse ano eu tô num projeto pessoal, né, gente? De ler Provérbios o ano inteiro e o Novo Testamento no ano inteiro. Maneiro, não sabia. Enfim, eu acabo de ler Provérbios, eu volto, leio, até eu parar de ser trouxa, brincadeira. Mas eu tava lendo, tipo assim, eu tive esse entendimento. Cara, eu preciso ler Provérbios porque eu sei que vai ser um ano, tipo, de muito levante, gente. E realmente tá sendo um ano, assim, de muito levante. Várias coisas aconteceram. Desde o início do ano. Tipo assim, mudou a forma como a gente se comportava. A gente precisa se comportar de uma maneira diferente. E Provérbios, ela vai indicar, assim, lições de sabedoria, como se portar, como agir. E eu lembro que quando eu tava... todo começo de ano eu falo, como é que vai ser o meu estudo bíblico? Tipo assim, qual o caminho que eu vou seguir? Eu lembro que ano passado eu tava lendo Novo Testamento. Todo ano eu leio o Novo Testamento, assim, lendo, relendo. E eu tava lendo os livros poéticos da Bíblia. E, tipo, eu não entendia muito bem, por que eu tava fazendo isso? Salmos, tipo, Mas, enfim, aí eu comecei a perceber que Deus queria me dar novas canções. E, tipo assim, todo ano Deus me dá uma reflexão diferente. E ler Provérbios me faz ter essa diferença. Porque eu penso, cara, Provérbios vai falar que quem age assim é tolo. Cara, quem age assim é sábio. E tipo, quem quer ser tolo, gente? Quem incauto que ele fala? Quem quer ser incauto? Ninguém. Tem gente que quer, mas enfim, a maioria, sã, não quer. Então, tipo assim, uma das coisas também que esse ano eu tô fazendo é ler Provérbios incansavelmente. Sim. Até eu entender que, tipo assim, eu preciso atingir essa maturidade aqui, essa sabedoria aqui. E, gente, outra coisa, desculpa eu falar tanto. Não, mas tá certo. A sabedoria... É muito lindo, gente, esse texto. Eu acho que é Provérbios 6 ou 5, não me lembro muito bem. Mas vai falar que a sabedoria estava presente ali antes da criação do mundo, que ela era a arquiteta. Gente, e a sabedoria é Jesus, que por ele, por meio dele, para ele foram criadas todas as coisas. Tipo, sabedoria é uma pessoa. Então, ao passo que você está tendo um relacionamento com Jesus, caminhando com Jesus, você vai se tornando mais sábio. Amém. Porque, vou dar um exemplo. A Bíblia vai dizer também, né, gente, que tipo assim, as nossas amizades influenciam muito. Se você só andar com uma pessoa que só fala de futebol, 2 caminhos pra você. Ou você vai gostar de futebol, vai querer aprender sobre futebol, ou você não vai ter amizade com essa pessoa, porque se a pessoa vive pra isso, não tem muito contexto. E tipo assim, é a mesma coisa com Jesus. Se Jesus fala sobre, cara, vive uma vida em abundância, e eu quero viver uma vida, tipo assim, em miséria, eu não tenho como andar ali com Jesus.
E quando você anda com uma pessoa que fala bem de futebol, que sabe muito de futebol, você acaba se interessando por aquilo e acaba sendo uma pessoa que gosta de futebol, se interessa por futebol, nem que minimamente. E com Jesus é a mesma coisa. Por isso que, ao passo da gente entender que, tipo, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tipo, cara, Jesus é um caminho. E nesse caminho ele se faz presente, porque a Bíblia vai dizer também que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele vai dizer também em Mateus 28 que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E, tipo, é um caminho que a gente deve andar com ele. Então, um conselho, a pergunta não é nem conselho, mas sobre amizade. Uma coisa que eu digo é justamente isso, caminhar com Jesus, porque Jesus vai falar, cara, anda com fulano, esse aí tu pode, tipo, ter um relacionamento, uma amizade, e cara, outra coisa, Jesus quer que a gente atinja a maturidade, gente. Jesus não quer que a gente fique assim o tempo todo, isso é certo, isso é errado, isso é... Não, ele quer falar, pô, você não sabe o que é certo e errado? Pô, tô andando, cara, Pedro, eu tô andando com... Os discípulos, na verdade, eu tô andando com vocês há mó tempão, vocês estão discutindo sobre pão. Pô, vocês não viram que eu multipliquei? Vocês são idiota? E, tipo assim, muita gente a gente é idiota. E, tipo assim, a gente tá andando anos com Jesus e, tipo, pergunta, Jesus, eu tenho que pintar minha unha? Eu posso cortar meu cabelo? Tipo assim, cara, você é criança? Eu vejo dessa forma. E Paulo vai chegar uma hora que vai falar isso com a igreja lá. Pô, eu vou ficar até quanto tempo te dando leitinho? Gente, soa meio estranho, mas enfim, ele usa esse termo. Culpa Paulo. Enfim, culpa ele lá. Cara, ele fala, pô, quando é que eu vou dar alimento sólido pra você? Então, gente, pensa muito nisso. Eu preciso atingir a maturidade. Gente, na Bíblia, eu sei que eu tô falando muito, mas na Bíblia, às vezes a gente lê filho, 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 tipo, no Novo Testamento parece muito filho. E, tipo assim, tem uma separação na palavra no grego que difere filho igual escravo, filho imaturo, que é igual ao escravo, Paulo vai falar isso, se eu não me engano, em Gálatas. E tem um filho maduro, que ele é herdeiro, que aproveita das bênçãos do pai. Tem essa diferença. E, tipo, às vezes você vai viver a vida toda. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E, tipo, tá, você é filho de Deus. O buraco não acaba aí. É mais profundo. E, tipo, além de ser filho, pô, você é filho maduro de Deus, sim, que o pai pode confiar. Eu lembro que o meu pai uma vez pregou sobre isso. Cara, como é que eu vou dar um carro na mão de um filho que não tem carteira de habilitação? Sim. Tipo, como é que Deus vai dar as bênçãos se você não tem juízo? Então, tipo, pensa muito sobre isso, porque filho, é claro que se você aceitou Jesus, você é filho. Mas, tipo, você é filho maduro de Deus? Ó, tá vendo? Você fica reclamando aí, não recebe o que Deus pediu, às vezes tem um propósito. E, Liel, pra também ver conversar um negócio, né? Porque eu também sei bastante da sua vida, queria que você compartilhasse aqui um pouquinho. Me fala aí, 2 momentos na sua vida que você viu, tipo, um momento que foi muito triste ou muito feliz, e tudo isso que você viveu aí. Cara, então, um momento muito triste, assim, é claro, gente, que eu nunca fui pessoa, assim, de muito extremo e tal. Eu sempre fui uma pessoa, assim, razoavelmente medíocre, mediana ali. Em que sentido? De, tipo assim, eu nunca tava, eu vou pular no trem, e também nem tava, eu tô a pessoa mais feliz do mundo e tal. Sim. E, tipo, pra quem me conhece, sabe muito disso, que eu tô sempre, assim, num nível ali. Mas, enfim, nem sempre foi assim. Eu lembro que a separação dos meus pais foi uma coisa que eu me questionei sobre várias coisas. E eu lembro que eu tinha 12 anos, tá? 11 para 12. E eu lembro que na época eu falei, olha, os meus irmãos estão meio maus, a Ilana tá meio coisa, o Júnior tá meio coisa. Eu não vou poder ficar meio coisa, porque eu tenho que cuidar deles. A mentalidade que eu tive foi essa. E eu lembro que no dia que aconteceu aquela bomba toda, da separação e tal, teve culto, gente, tinha culto. E eu lembro que eu vim pro culto. Ninguém queria vir, ninguém queria fazer nada. Eu não tô falando que, coisa. Eu vim porque eu queria estar aqui. Eu lembro que eu vim nesse culto, eu precisei cantar Me Ama. E tipo assim, tem uma parte da música que eu não consegui mais cantar, só consegui chorar. Só que depois eu saí ali do culto, eu falei, cara, eu tenho que me manter bem, eu tenho que ficar bem nessa coisa, tipo assim, eu não posso demonstrar que eu tô triste. E eu fui nesse caminho de furada, enfim. Aí eu lembro que no dia, eu pedi salgadinho, gente. Eu falei, gente, vamos comer salgadinho. Elana e o Júnior lá no sofá da minha avó. Triste e tal. Eu falei, gente, eu comprei salgadinho, vamos comer na Flávia Lanches, maravilhosa.
Enfim, e eu lembro que, assim, os 3 primeiros anos da separação, pra mim, não interferiu em nada. Porque eu sempre tentei ser aquela pessoa que ajuda. Tanto que foi nessa época que eu aprendi a cozinhar, eu aprendi, me desenvolvi muito na cozinha. Hoje eu sou masterchef, brincadeira. Eu me desenvolvi muito na cozinha pra fazer comida, justamente, e tal. E eu lembro que chegou aos 15 anos, aí a ficha caiu, gente. E tipo assim, eu somatizei muito, muito. Se você não sabe somatizar, é você ficar guardando muita coisa e chega uma hora que a tua psique não aguenta. E eu lembro que eu somatizei muito. E quando bateu 15 anos, gente, eu tava super depressivo. Eu lembro que às vezes as pessoas vão falar, é bobeira e tal. Mas tem uma vez que eu fui almoçar e eu tava vendo feijão cinza. E tipo assim, eu fiquei, gente, feijão não é cinza. Aí eu comecei a reparar que, tipo assim, as cores que eu via não tinha cor. Cara, isso é verdade. Nossa. E, tipo, eu fiquei em desespero, porque, tipo, por que eu tô vendo tudo cinza? Tá realmente cinza. Aí, eu fui caindo numa tristeza. Eu lembro que nessa mesma época eu comecei a escrever, como eu falei, músicas muito mais pesadas. E quando eu me vi, tipo, é claro que não teve um laudo de depressão, mas, assim, pelo estudo que eu tenho hoje, eu faço psicologia, eu tava, assim, entrando nesse caminho quadro, depressivo, né? num quadro depressivo. E eu lembro, gente, que teve uma vez, nunca vou me esquecer disso, que eu saí eu tava na escola, fazia um calor de 40 graus, eu tava todo de preto. E, cheguei na escola, cheguei em casa depois, eu tava morando no Porto Real. E o pessoal ligou da escola falando com a minha mãe, olha, conversa com o Eliel, que o Eliel tá muito estranho. E, tipo, até aí tudo bem. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e, tipo, não tinha comida, não tinha nada. Eu falei, vou fazer alguma coisa. E eu tava descascando batata na varanda. E, gente, não tem a sensação de vazio, tipo, eu não sinto nada. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu não sinto nada. Aí, não sei se foi um surto, não sei o que aconteceu, um delírio que eu passei lá, que eu peguei a faca que eu tava cortando batata, eu comecei a cortar assim minha coxa. Aí, tipo assim, eu tava vendo aquilo e eu falei, gente, eu não tô sentindo nada. Aí eu lembro que o meu pai apareceu na varanda na hora, ele, o que você tá fazendo? Aí pegou o negócio, aí ligou pra minha mãe e tal, conversaram, foi uma das únicas vezes que eu vi meu pai e minha mãe conversando. Aí eu lembro que a minha mãe foi me buscar. Aí minha mãe me perguntava, por que você tá assim? Eu não conseguia responder nada, só conseguia chorar. Aí eu lembro que essa fase foi muito complicada e tal. E depois, essa fase perdurou, assim, um tempinho. E eu lembro que eu comecei a falar, eu não posso também demonstrar que eu tô triste. Gente, eu só entrei em umas ciladas. Assim, emocionais, eu entrei em cada cilada. Eu falei, cara, eu também não posso demonstrar que eu tô triste. Eu não posso nem demonstrar que eu tô feliz, porque eu não tô, e nem demonstrar que eu tô triste. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fingir isso tudo. Eu vou fingir que tá tudo bem, tá tudo normal. E eu lembro que começou esse caminho do fingimento e tal, e eu lembro que até eu começar a ter crise de ansiedade, eu ainda tava, tipo assim, nesse caminho. E eu lembro que eu tive crise de ansiedade, assim, eu tava no quarto estudando pra faculdade, aí começou, gente, o meu corpo todo a encolher, a mão de pinça, que é muito, assim, muito normal quando a pessoa tá tendo crise de ansiedade, e eu encolhi, meu corpo encolheu. Aí eu lembro que foi um desespero e tal, e eu comecei a fazer terapia, gente. E, assim, não faz tanto tempo que isso aconteceu. E eu lembro que eu comecei a fazer terapia e eu fui descobrindo que eu nunca tinha vivido, tipo, o luto pela separação dos meus pais. Tipo, eu fui ver isso muito tarde, tipo, foi com 12, eu tava com 18, então, tipo, foi 6 anos depois que eu fui começar a entender, a viver esse luto. E eu lembro o Cláudio, o psicólogo, falando que maravilhoso, que eu precisava viver isso, que eu nunca tinha vivido. E isso tava afetando, tipo, gente, muitas áreas da minha vida. O fato de eu ter que colocar essa máscara, que tá tudo bem. O fato, tipo assim, cara, o Eliel é alegre, o pessoal...
as pessoas sempre me viram assim, o Eliel tá bem, tá tudo bem. Eliel é tranquilo, ele é prestativo, ele faz as coisas pra todo mundo. Só que eu não tava nada bem. E, tipo, foi um momento, assim, muito complicado. E eu lembro que na terapia e tal, a gente conseguiu colocar isso mais em ordem. E eu lembro que teve um culto aqui na igreja que, gente, começou a oração. Tipo assim, a primeira oração no culto eu já tava chorando, já tava aqui em prantos. E Deus me fez lembrar que, tipo assim, cara, você passou por isso tudo e, tipo, você vai e continuou. Você seguiu firme. E, tipo, você não tem, assim, motivo pra parar agora, porque você deve continuar. E aquilo dali eu lembro que me trouxe uma força, tipo assim, cara, eu devo continuar, eu devo seguir em frente e tal. E esse foi o momento mais difícil, gente. Eu acho que foi isso. Aos 15 anos. E depois começou a melhorar, né? Imagina, com o próprio humor. Assim, gente, a pessoa não se torna melhor assim do nada. É um processo. A gente ainda tá em processo. Tipo, todos nós estamos em processo de sermos seres humanos melhores. E, tipo, quando eu tive crise de ansiedade, eu já tava pegando. E, tipo, pra mim tava tudo bem. Eu tava tendo ali relacionamento com Deus, só que eu imagino Deus vendo da mesma forma. Tipo assim, tem coisas que precisam ser tratadas. Amém. Tem feridas que precisam ser fechadas. Eu lembro também que uma coisa que foi muito boa foi ter feito o curso Perdão e Reconciliação da Cleo. E, tipo... Outro merchan aí, ó. Outro merchan aqui da igreja. E, tipo, esse curso foi muito bom pra eu entender que, além de tudo, eu já tinha perdoado meu pai, já tinha perdoado minha mãe, já tinha perdoado os meus irmãos e tal, por muitas coisas. E eu só não tinha me perdoado. E, tipo assim, o fim da picada era eu me perdoar. E, tipo, aí depois que eu entrei por esse caminho, eu pensei comigo mesmo, cara, esse processo de transformação, de se tornar uma pessoa melhor, é muito lento, porque cada vez mais você vai enxergando coisas em você que você precisa mudar, que você precisa melhorar, e comigo não foi diferente. Então, assim, eu ainda tô nesse processo, tenho várias questões na minha vida, só que essa questão foi uma das mais complicadinhas na minha vida. Né? E agora, saindo um pouquinho da depressão, a melancolia, vamos ver um momento que você se sentiu bem, que você ficou, sabe, o oposto disso, pra você dizer assim. Então, pode parecer bobeira, gente, um momento, assim, bem alegre na minha vida, mas... Jogava videogame com meu irmão. Não, foi triste esse. Brincadeira, mas, assim, eu tive 3 momentos, assim, de êxtase, de alegria. E não foi essa alegria de pular, de rir muito, foi a alegria de chorar. Enfim, eu lembro que o primeiro foi quando eu consegui contar as coisas que eu tinha passado pra tua mãe, que é a Aline. Ah, sim. E tipo, gente, eu nunca tinha conseguido falar com ninguém as coisas que eu tinha feito, as coisas que eu fiz, as coisas que eu pensei, as coisas que eu passei. E eu lembro que naquele dia eu tava lendo a Bíblia e justamente em Tiago 5:9, eu acho que vai falar sobre a gente contar as nossas faltas. E tipo, eu tava realmente interessado em ser curado. Aí chamei ali no quarto, moço, eu tenho umas coisas pra contar, eu posso contar? Aí eu comecei a chorar, ela falou, meu filho, o que tá acontecendo? Então eu preciso contar várias coisas. Gente, dali eu abri minha vida. Esse momento foi um que eu chorei, tipo, um show de alívio. Alívio demais. Foi um dos momentos mais alegres, assim, na minha vida. O segundo momento foi depois desse que eu consegui contar pra minha mãe. Sim. Gente, eu nunca tinha conversado com a minha mãe, assim, sobre essas questões, do que eu passei, de como eu interpretei a separação. Como eu interpretei várias coisas que aconteceram na minha adolescência. E eu consegui conversar com ela. Eu lembro que a gente tava indo de carro. Aí a gente ficou chorando. A gente parou o carro. Aí ele porque você não me contou antes. Eu falei, mãe, sei lá. É o momento agora. E o terceiro momento de êxtase foi quando eu consegui contar pro meu pai. E quando eu consegui contar pro meu pai, foi um momento, assim, muito engraçado, gente. Porque eu tava totalmente na defensiva. Uhum. Meu pai chegou uma vez e ele falou, Eliel, eu tô percebendo você meio estranho, você quer conversar sobre alguma coisa? Aí, gente, tipo, eu tava muito na defensiva com meu pai. Muito, 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 muito. Aí eu falei, e o que tu quer saber? Assim mesmo, o que tu quer saber? Aí eu falei, sei lá, eu quero conversar com você e tal, me importo contigo. Aí eu falei, gente, eu mandei um desse. Eu não tenho confiança pra contar as coisas pra você. Nossa. Eu não sei como meu pai não deu na minha cara, mas enfim. Falei isso, joguei isso. 5 minutos depois eu tava apagando com a língua, mas enfim. Aí eu falei isso e, gente, aí eu senti no coração, cara, conta que você precisa contar.
Aí eu comecei a contar coisas leves e tal. Fui contando as coisas que eu passei e tal. E por que eu não sentia confiança. E chegou um momento que eu tava contando tudo. Só que o meu pai tinha um gabinete marcado para 7 horas. Isso eu tava indo pra academia e meu pai tava vindo pro gabinete e a gente teve essa conversa. E eu lembro que ele saiu. E, gente, uma coisa que eu nunca consegui falar com meu pai é pedir, assim, as coisas comuns, assim, que a maioria das pessoas pedem. Eu não consegui. Aí eu lembro que eu falei, pai, você pode ficar mais um pouco que eu tenho mais coisas pra contar? Gente, eu nunca pediria isso se fosse outra coisa. E ele ficou. Gente, dali eu comecei a chorar. Eu virei a minha vida do avesso. E depois dali, foi esses 3 momentos, assim, que eu tive mais alegria, porque... E basicamente são a mesma coisa, né? Só com coisas diferentes. A minha alegria veio da leveza e eu consegui aceitar as coisas que eu já fiz. E, tipo assim, me perdoar. Porque naquele momento eu não tava somente contando as coisas pro meu pai. Eu tava contando coisas que iam me libertar, iam me curar. Porque, gente, eu carregava um peso de culpa muito grande. Porque, acho que todo filho de pais separados sempre tem aquele recalço ali de, tipo assim, cara, você é envolvido nessa situação. E, tipo, só que não é. E, tipo, eu precisava colocar as cartas na mesa e falar tudo que eu tava sentindo, tudo que eu passei. E depois dali, tipo, eu melhorei muito, assim, meu relacionamento com as pessoas e tal. E eu vejo que foram os 3 momentos, assim, mais felizes da minha vida de eu ter conseguido contar. Eu lembro, gente, verdade, que... né? Libertou. Gente, a verdade liberta. E eu lembro que também, quando eu... Gente, tem tudo a ver com essa mesma coisa de contar sobre as coisas que passaram. E eu lembro que teve uma vez que tava eu e Elana na praia do Porto Real. E a gente tava andando stand-up e tal. E eu contei pra ela, consegui contar pra ela. Aí a gente começou a chorar lá nas pedras do Porto Real. E ninguém entendia nada porque a gente tava rindo, chorando ao mesmo tempo. Mas é justamente isso que ela contou, a versão dela da separação. E eu contei a minha. E às vezes as pessoas vêm assim de fora. Nossa, mas vocês sempre foram tão grudados, tão felizes, tão alegres e tal. E tipo, só que dentro de casa era totalmente o contrário, gente. Cada um chegava, cada um ia pro seu lugar, ia pra fazer o que tinha que fazer. Eu lembro que, por muitas vezes, cara, estar em casa é um trabalho. Porque, tipo assim, eu ajo como se eu estivesse trabalhando em qualquer outro lugar. E quando eu consegui quebrar essas barreiras na minha vida, eu consegui ver que, tipo assim, cara, eu não posso ser pessoa que carrega as coisas pro final da vida sozinho, porque isso tá me fazendo mal. E, gente, foi os 3 momentos, assim, mais alegres da minha vida. É legal, né? Porque isso é um negócio, né? Que tem muita gente que fica com medo de contar, de se expor para outras pessoas. Até para quem é confiante não sabe que é tudo isso que precisa, né? Mas eu acho legal, porque até mesmo se você não tem alguém pra contar isso, acho que a primeira pessoa que você pode contar, né, é Deus, principalmente, que ele vai te ajudar, quem direcionar. Não, e outra, às vezes o pessoal vê, olha, você sempre prega sobre coisas parecidas, sobre sentimentos, sobre emoções, sobre falar. E, gente, esse é o meu maior, assim, testemunho no sentido de, tipo assim, é o que eu mais vivi. Sim. Porque eu fui de uma pessoa que eu achava que eu tinha que enfrentar tudo sozinho, que eu devia ser forte demais. E eu ainda tenho muito rescalço disso na minha vida, no sentido que muitas situações eu falo, por que eu vou fazer isso sozinho? Por que eu vou, tipo, querer ser forte, parecer ser forte? E eu tinha isso, tanto que a maioria das pessoas nunca desconfiaram, tipo assim, que, ele não tá bem, que ele não tá coisa, e, tipo, eu passei muito por essa questão de olhar e falar, cara, eu também sou uma pessoa e eu posso contar com as outras pessoas. Sim, isso é importantíssimo, né? Nesse quesito. E, Liel, aproveitar que lá no início você falou sobre essa questão de emagrecer e tudo mais, tem alguma coisa a ver? Como estava teu psicológico? Ou você só... Como é que foi essa ideia? Então, teve a ver. Eu paro para pensar que todas as vezes que a gente não libera uma emoção, a gente come ela. Dá um exemplo. Às vezes a gente está ansioso, está triste, está com medo, e a gente acaba comendo pra esquecer aquelas emoções. E, tipo, eu vi que, assim, grande parte, por eu ter chegado onde eu cheguei, no peso que eu cheguei a pesar 125 quilos. A grande parte disso
foi por causa disso, dessa somatização que eu não conseguia. E eu lembro que o começo da minha caminhada sobre emagrecimento foi com o Fino. Assim, gente, tem alguma coisa a ver? Não. Eu lembro desse jogo. O Fino tava lá em casa, eu já não tava... Eu tava naquelas épocas de bom humor muito grande. Ele chegou pra mim e falou: o seu ministério só começa quando você emagrecer. Aí eu falei assim... toma conta da vida, brincadeira. Aí ele falou isso. Gente, na hora aquilo ali pra mim foi uma bomba. Tipo assim, não vou levar em consideração, não. Já some que é magro. Ele falou isso em 2018 ou 2017, por aí. Falou isso. E eu lembro que em 2019, aquilo ali veio muito forte na minha cabeça quando eu comecei a fazer dieta. E quando eu comecei a fazer dieta foi muito engraçado. Porque eu não sou, gente, a pessoa mais radical da vida. Eu comecei a cortar uns alimentos ali. Eu lembro que em junho eu tava começando a cortar certas coisas, não tava comendo tanta besteira. Em julho eu entrei pra academia. Em julho eu comecei a me alimentar. Aí, gente, eu entrei na risca. Aí, julho, agosto, setembro, eu tava assim, na risca demais. Eu tava seguindo as coisas à risca demais. Enfim. E eu lembro que isso foi até motivo de briga entre mim e a Aline. Porque tem uma vez que... Gente, olha como é que eu tava. Eu não tava bem, não. Que ela chegou pra mim e falou... Eu tinha dia certo pra comer certas proteínas. Ela falou, hoje não é dia de carne, não? Ela falou, normal, hoje não é dia de carne, não. Eu deixei carne aí. Eu ouvi assim... Hoje não é dia de carne, não? Meu filho, eu já tava entalado com ela, chegando, aquele movimento todo... Aí eu falei, por que tu quer saber? Eu acho que eu contei isso em algum podcast aí. Aí ela falou isso. Ela falou, porque eu me preocupo com você. Aí eu falei, eu nunca pedi pra você se preocupar comigo. Gente, olha como é que eu era agressivo. Aí, enfim, aquela situação passou, pedi desculpa a ela, me tornei melhor amigo da Aline, né? E eu comecei a emagrecer. E as pessoas que me paravam na rua, elas sempre perguntavam, Eliel, tá tudo bem? Eliel, você tá bem? Eliel, tá acontecendo alguma coisa? Parece até que, tipo assim, eu tinha terminado com uma pessoa e tava indo pra academia por causa disso. Não. E eu tava super tranquilo, assim, com foco justamente em ter uma vida mais saudável. Meses atrás, antes de começar a emagrecer, gente, eu bebia quase todos os dias. Uma surpresa aí pra muita gente. Eu bebia quase todos os dias. A maioria das vezes eu tava assim, meio zonzo e tal. Enfim, fases. E eu também fumava muito. Gente, outra surpresa aí. Tcharam. Enfim, e quando eu decidi isso, eu falei... Ele matou pessoas também. Né? Brincadeira. Brincadeira. Enfim, gente. E tipo, em agosto, eu parei com tudo, gente. Tudo. E eu lembro que eu tive essa recaída em novembro e depois dali, nunca mais. E tipo assim, aí eu percebi aquilo que eu já tinha falado. Não era só eu emagrecer, não era só eu ser mais saudável, não era só eu, tipo assim, ser uma pessoa mais legal. Era eu realmente ser a pessoa que Jesus me chamou pra ser. E depois dali, realmente meu ministério começou. Eu não falo isso porque, Eliel, você começou a pregar, você começou a ministrar, você começou, sei lá, não. Eu não falo disso. Eu falo de ministério no sentido que eu comecei a entender que o Senhor me chamou para ser parecido com Jesus. E eu lido com muitos adolescentes que me perguntam, eu tenho dúvidas sobre o meu propósito, eu tenho dúvidas sobre a minha missão, sobre charity, sobre tudo. A pessoa só tem dúvida. E eu falo, cara, quer saber para que você foi chamado? Pra ser igual a Jesus. Romanos vai falar isso. Romanos 8 vai falar, cara, Deus nos separou, nos selecionou para sermos igual ao Filho. E tipo assim, então se você tem dúvida sobre o que você tem que fazer, cara, procura ser igual a Jesus. Onde você estiver. Se eu sou músico, eu quero tocar igual a Jesus. Se eu sou padeiro, eu quero fazer pão igual a Jesus. Se eu sou, sei lá, eu quero fazer como Jesus faria. E Jesus não está interessado, gente, em técnicas, em coisas. Ele está interessado no teu coração. Então, tipo, uma das coisas que eu comecei a perceber é isso. O meu ministério começou eu sendo a pessoa que Jesus queria, que eu fosse. E, tipo, foi aí que eu me atentei ao que o Fino falou. Que o meu ministério só começa quando eu emagrecer. E hoje eu tenho, assim, vivido várias experiências, porque eu tenho certeza que Deus iniciou um novo tempo na minha vida, iniciou um novo tempo, assim, no meu relacionamento com Deus, com Ele mesmo. E eu sou muito grato, porque, assim,
tudo que eu vivi, hoje em dia, faz um pouco mais de sentido, porque antes não fazia sentido nenhum. Hoje em dia eu sei que eu posso ajudar uma pessoa que está passando por momentos complicados, está se separando, os pais se separaram, está com depressão, está em caminhos aí de cigarro, de bebida e tal, de drogas. Eu posso ajudar essas pessoas, porque eu passei por isso. E para muitos vai ser, nossa, uma grande surpresa e tal. Mas Jesus fez uma obra na minha vida. E é muito maior do que as pessoas veem, simplesmente, o que elas enxergaram. Jesus tratou, assim, no íntimo comigo, porque eu também tinha muitos pensamentos suicidas. Eu tinha muito pensamento, assim, acerca de sexualidade. Eu tinha muitas essas crises. E, tipo, Jesus tratou tudo isso. Não significa que eu sou a pessoa mais perfeita e a melhor pessoa da vida, mas significa que eu tô no caminho que Jesus quer que eu esteja. E mais importante. E as pessoas também podem pensar, ele escolheu psicologia porque ele é muito traumatizado, porque ele tem vários problemas mentais. Também. Enfim, mas no geral, eu escolhi a psicologia justamente por isso. Porque tem uma frase, gente, é do filme da Marvel, Pantera Negra. Apenas as pessoas mais feridas podem se tornar bons líderes, enfim. Mas as pessoas que foram mais feridas, assim, elas realmente, gente, tem dois caminhos. Eu sempre falo, eu sou muito dualista, assim, na minha forma de falar. Mas sempre dois caminhos. Ou você se torna aquilo que fizeram com você, ou você se torna aquilo que Deus quer pra você. E, tipo, o caminho que eu quero é ser o que Deus quer que eu seja. Mas tudo né? Dois caminhos. A vida é morte, né? Então você tem que ver que realmente não tem um meio termo pra praticamente nada. Isso é muito bom. Mas eu fico feliz, né, que você tá se encontrando nessa maneira, que é o que todo mundo tem que fazer, né? Você tem que se entender que você está fazendo muito, tem que fazer a sua parte, principalmente. Que o Fino falou que você só vai começar a se ministrar quando você emagrecesse. Então, tipo, se você não tivesse emagrecido ainda, você podia estar aí com uns 20 anos, com a aparência de 40 e nada. Não, e sabe por quê, gente? Sabe por quê? Só começaria o meu ministério depois que eu emagrecesse? Porque, gente, eu tinha autoestima ferrada. Eu tinha, tipo assim, crises ferrenhas por causa de corpo, por causa de, tipo assim... Não significa, gente, que, ele não sente mais nada. Ele é perfeito. Não, eu ainda passo, mas, tipo... Tudo que eu passei foi suficiente pra me manter de pé. Tudo que eu passei foi suficiente pra eu conseguir chegar hoje e falar, cara, eu não quero voltar a ser quem eu era. Eu não quero errar da forma que eu errava. E, tipo... É justamente isso que o meu ministério começou. A partir do momento que eu entendo, cara, eu sou capaz de ser tudo aquilo que Jesus falou que eu seria. Porque se você não acredita, eu não sou capaz, eu não posso, eu não quero, eu não vou chegar. Se você acredita nisso, você sempre vai ser essa pessoa paralisada. E tipo, a partir do momento que eu falei, cara, eu emagreci, eu posso fazer isso. É claro que é graça de Jesus sobre a minha vida. Se eu posso fazer isso, eu posso fazer tudo aquilo que ele planejou pra mim. Porque eu já até falei numa aula com os adolescentes. Se tem uma pessoa, gente, que mesmo Deus movendo céu e terra, mobilizando várias pessoas, se tem uma pessoa que pode interromper todo o teu planejamento, é você mesmo. Isso aí. E tipo, não tem, gente, oração, não tem levantar de mãos. Levanta a mão quem quer receber uma benção. Não tem profeta que vai fazer você ser uma pessoa melhor consigo mesmo. Não tem, gente. Isso a gente só desenvolve tendo um relacionamento íntimo com Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que ele tem palavras sobre nós. A Bíblia fala sobre nós. E, tipo, isso só acontece se você ler a Bíblia. Então, gente, eu vou reforçar novamente. Leiam a Bíblia. Porque todas as identidades, a nossa identidade está guardada em Cristo Jesus. Então, Eliel, só pra gente, né, meio que dar uma conclusão nessa questão, porque a gente fala que não deve ver de passado, mas é bom entender o que aconteceu no passado pra ver no futuro. E olhando assim, sei lá, conversando com o Eliel de um tempinho atrás, o que você daria de dica que também pode ser algo que você acha que foi crucial, né, pra sua transformação, assim? Não tem, gente. Assim, quem convive comigo sabe que eu nunca sou aquela pessoa que dá uma resposta só. Eu dou várias respostas e a pessoa escolhe a que ela achar melhor. Mas se tem uma coisa que eu diria ao Eliel de, tipo, 10 anos atrás, cara, as coisas melhoram. Sim. É o que eu falei com você, as coisas pioram pra melhorar. Sim. Gente, em tudo na vida, as coisas pioram antes de melhorar. Então, o que eu falaria pro Eliel de 10 anos atrás, de anos atrás, é isso. Cara, as coisas vão piorar,
você vai precisar se abrir com as pessoas, você não vai poder ficar vivendo nesse mundinho fechado que você vive. Você também não vai poder ficar achando que você é uma coisa que você não é. Procure a sua identidade, procure um relacionamento com Deus, porque Ele sim sabe a nossa verdadeira identidade. E outra coisa que eu falaria também é, Eliel, escreve muito mais música. Porque, gente, assim, não é pra me gabar, porque música pra mim é eu guardar minha vida. Mas eu tenho 300 e poucas músicas já. E, tipo, eu escrevo desde os 6 anos, então... Assim, você nem deve estar contando essas antigas, eu nem né? conto mais. Eu lembro que foi a última vez que eu fiz conta, porque nesse lá aqui tem 200 e em papel, impresso, tem umas 50 e poucas e no notebook antigo tem umas 60 e poucas e tal. E uma das coisas que eu falaria é, para as pessoas, procure um jeito de guardar o que você viveu. Tem gente que escolhe diário, journal, aquele negócio de anotar coisa diária e tal, mas procure um jeito de você, assim... conseguir se lembrar das coisas que você viveu. Porque, é como o Lucas falou, ninguém vive de passado. Mas o passado tem que ser uma coisa assim, um ponto de partida pra gente pensar, não posso agir desse jeito, não posso pensar desse jeito, e não posso me comportar desse jeito. Sim. Então, assim, tenha alguma coisa ali que você consiga olhar e fazer comparações com quem você é hoje. Porque a música me ajudou muito nisso. Gente, tem uma música que eu fiz em 2019 e um dos versos diz assim... bota um reverb aí pra mim. Tem reverb. A música vai falar assim, ó... Pois eu já passei por muita coisa ruim, eu já pensei em suicidar, eu já não via mais as cores alegres, tudo que eu via era cinza. Mas eu fui forte, eu consegui, nem eu sei como cheguei aqui. Eu espero, um dia encontrar essa parte que eu perdi. Mas enfim, gente. Justamente, eu consigo olhar pra essa música e, tipo, não foi uma parte que eu perdi. Essa parte de ter me feito chegar até aqui não foi uma parte que eu perdi, foi uma parte que eu ganhei. Amém. Que foi Jesus Cristo na minha vida, gente. E, tipo, se uma das coisas que eu posso analisar é se eu tô aqui, se eu faço o que eu faço, as pessoas falam, você é um exemplo em tantas áreas e tal. Gente, se eu sou isso daqui, é justamente debaixo da graça de Deus, porque eu confesso, gente, assim, das pessoas daqui da igreja, eu me sinto a pior, eu me sentia a pior, porque, assim, eu pequei muito, eu fiz muita coisa de errado. Eu fiz muito, gente. Vocês podem olhar essa carinha bonita aqui, sei lá, pode me ver pregando, me ver cantando, me ver ministrando, sei lá. Pode ver e pensar, cara, ele nunca fez coisa errada. E, cara, eu fiz muito, mas, tipo, a graça de Deus foi a única coisa que me fez chegar aqui. E eu não falo isso, tipo assim, como aquela pessoa, Tem umas pessoas que usam um jargão assim, que tu vai olhar pra vida da pessoa e nem é aquilo tudo. Mas eu falo isso com convicção de tipo assim, cara, somente Jesus operou a boa obra na minha vida. E eu sei, tem um versículo em Provérbios que eu gosto muito, só que eu nunca lembro onde que tá. Mas vai falar que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai nascendo até se tornar dia perfeito. Eu ainda não tô perfeito. Mas eu já tô nessa vereda, eu já tô nesse caminho de a cada dia eu falar, cara, eu preciso mais da graça de Deus para melhorar. Então, assim, o que eu diria ao Eliel de 10 anos atrás, o Eliel do passado, cara, continua seguindo a Jesus. Não desanima, eu desanimei várias vezes. Não sai do caminho, eu saí várias vezes. Não pense em, sei lá, em outras coisas, eu não sei a palavra, eu pensei várias vezes. E tipo, mas a graça de Deus foi suficiente. E uma das coisas que eu também falaria pro Eliel do passado não importa o lugar mais escuro e sombrio da vida que você chegou, a luz de Jesus sempre pode te alcançar. Amém. Isso é pra não importa o que você quer na vida. Essa é a resposta, para seja lá o que você tiver para enfrentar, né? Isso que é o mais bonito. Todos os problemas desse mundo têm uma resposta, que é Jesus. Gente, deixa eu falar só mais uma coisa. É porque minha Bíblia tá guardada, mas eu lembro em Provérbios... Não, é porque eu também não lembro. Eu sou horrível de gravar. Mas tem um texto em Provérbios que vai dizer meio assim...
que não é, tipo assim, a pessoa se levanta triste e não luta contra isso, ela vai viver a vida toda triste. Depois eu vou colocar aí. Eu já até postei no status. Mas é uma decisão você ser uma pessoa mais alegre. Sim. E tipo, se eu fosse falar isso pro Eliel há anos atrás, eu ia falar, escolha ser uma pessoa mais alegre. Teve um culto de quinta aqui, que eu tava vendo o Ministério Louvor todo abatido, o pessoal muito assim, desanimado. Eu falei, gente, eu sei que todo mundo aqui voltou de um trabalho, voltou de uma semana assim corrida, de alguém falou alguma coisa que não queria ouvir, aconteceu situações que não queria que acontecesse. Gente, finja que tá alegre. Finja que tá animado, porque uma hora o teu corpo vai perceber, cara, ele tá alegre, tem alguma coisa engraçada acontecendo. Eu sempre falo, eu até falei no domingo, que os músculos do nosso sorriso, eles liberam serotonina, tipo assim, ele ajuda nessa liberação. Então, se você ficar rindo assim, gente, você vai ficar um pouco mais alegre, mais dinâmico e tal. E eu falei isso, e se eu pudesse falar comigo atrás, eu ia falar isso, cara, escolha o caminho da alegria. Porque a tristeza, gente, não faz você chegar a lugar nenhum, mas a alegria faz você, eu preciso continuar, preciso seguir, e tipo, significa que, eu vou ser aquela pessoa boba que não pensa sobre as coisas da vida? Não, significa que eu vou pensar sobre as coisas da vida, mas elas não vão ser suficientes e maiores do que o meu Deus. Eu tô falando várias frasezinhas, parece que até que eu tô fazendo aquelas frases de ação, mas gente, é verdade. É verdade. Às vezes é simples, mas é verdade. É isso aí. E bom, mais alguma coisa que você quer declarar sobre qualquer coisa? Ele é uma palavra que você acha que você merece acrescentar? Só pra eu acho que não tem que acrescentar nada, não. Uma coisa que eu só ia falar é agradecer a toda a minha família por ter tido muita paciência comigo. Eu não vou citar nomes, mas, tipo assim, toda a minha família por ter tido muita paciência. Os meus amigos também tiveram muita paciência. Porque uma das coisas que eu fico vendo, eu sou uma pessoa que tem muitas fases. Eu não sou uma pessoa variável. Mas eu tenho fases que às vezes eu tô mais próximo, às vezes eu tô mais distante. Mas, assim, as pessoas que Deus colocou na minha vida, todas elas entendem e entenderam as minhas fases e me amaram mesmo assim. Então, assim, é isso pros meus amigos e meus familiares. Muito obrigado por insistir comigo, porque, assim, eu também, há tempos atrás, eu não achava que eu era uma pessoa que valia a pena as pessoas insistirem. Mas hoje em dia eu vejo, cara, eu sou uma pessoa também que as pessoas podem insistir em mim, porque, cara, eu amo vocês de montão, tá? Isso, gente, invistam nas pessoas, porque vale a pena e às vezes vai chegar a sua hora e você vai precisar delas. Bom, se era só isso mesmo que você queria falar, Eliel, nós agradecemos por você estar desse lado, né, da perspectiva dessa vez, falar um pouco mais sobre você. A gente sempre vê você aqui, mas você nunca fala sobre si, né? Você vai mais falando sobre os outros. E é importante, né, também ver como você se sente sobre tudo isso. Toda a sua vida pessoal, quanto profissional e principalmente sua vida cristã, né? Então, muito obrigado, Eliel, por ter vindo para essa parte aqui. Vocês vão ver ele no próximo podcast também. Mas agora, tendo um pouco mais de visão dele. Então, muito obrigado. Nós vamos encerrar nosso Centralcast por aqui. Sabemos, né? Se você não nos segue ainda no Spotify, nos sigam lá, Centralcast, como é que é? É a Centralcast mesmo, só, né? Não, o YouTube Igreja Apostólica Central. Enfim, rapidinho, eu esqueci de uma coisa. Gente, se você quer me conhecer mais, vai lá nas minhas redes sociais. Eu não posto muita foto, mas tem muito Reels ali antigo, então vai lá. Ele é o Félix X, mais um X, ele é o Félix X, e vai lá me seguir, curtir. Se você se interessou também na parte de psicologia, ele já eu tenho falou, o canal né? Psicologia do Osni no YouTube, procura lá, também tenho no Insta, Psicologia do Osni. Não tô postando muita coisa, mas tem um conteúdo lá que é legal. Sim, show de bola. Então é isso, gente, muito obrigado por ter assistido e a gente se vê na próxima. Curta, comenta e compartilha, tá, gente? Se inscreve nesse canal se você tá ouvindo pelo Spotify. A opção é seguir das 5 estrelas. E, gente, muito obrigado, tá? Beijo pra quem ficou até aqui. A próxima.